Sobrancelhas são a moldura do nosso rosto e o cuidado que nós temos com elas no dia a dia é muito importante para que elas se mantenham saudáveis e bonitas por muito tempo. Mas nesse processo de manter a sobrancelha bonita e saudável, muitas pessoas acabam cometendo alguns erros e alguns graves que comprometem a estrutura da sobrancelha, o desenho e também a saúde das sobrancelhas. E esses erros podem definitivamente acabar com a sua sobrancelha. Muito prazer, eu me chamo Tábula Dávias e eu sou especialista master em design de sobrancelhas e aqui nesse canal eu te ensino a desenhar sobrancelhas personalizadas do zero e se tornar uma designer de sobrancelhas de sucesso e respeitada aí na sua região. Então, se esse é o seu objetivo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo e ficar expert em sobrancelhas. E hoje eu vou listar para vocês alguns erros que as pessoas podem cometer, as pessoas em casa, né, a cliente em casa, e alguns que vocês também precisam ter muito cuidado para não cometer aí no estúdio de vocês, que podem levar a um resultado não satisfatório, a um comprometimento do design da sobrancelha da cliente e também da saúde das sobrancelhas. É muito importante que vocês saibam os erros que podem acontecer aí no estúdio de vocês e os que as clientes podem cometer em casa, para vocês já alertarem e orientar a cliente da melhor forma para que ela cuide da sobrancelha dela em casa, e isso também vai refletir no trabalho de vocês. Porque ela cuidando da sobrancelha dela em casa da maneira correta, vai fazer com que o resultado do trabalho de vocês seja muito melhor, muito mais duradouro. E as outras pessoas que sabem que essa cliente faz a sobrancelha com você, se vê a sobrancelha dela falhada, com queda, torta, que teve perda de pelinhos da sobrancelha, que está muito fina, vão acabar associando essa sobrancelha, esse resultado da sobrancelha com vocês. Muitas vezes não foi que vocês fizeram algo aí no estúdio de vocês que comprometeu, foi alguma coisa que a cliente fez em casa, mas as outras pessoas não sabem. E se elas souberem que essa é cliente de vocês, eles vão achar que vocês erraram. Então é bom orientar a cliente para que ela cuide da sobrancelha em casa e fazer também o trabalho de vocês da melhor maneira possível, seguindo as regras e evitando esses erros que eu vou mencionar aqui para vocês não terem problemas com as clientes de vocês. Um dos erros mais comuns e muita gente não sabe é o uso do lápis 6B na sobrancelha. Esse é um erro que eu cometi lá no início da minha carreira, de indicar para as clientes usarem lápis 6B na sobrancelha. Gente, se hoje eu lembro, nossa, que arrependimento. Quando a gente entende o efeito que isso dá na sobrancelha da cliente a longo prazo, a gente não indica. Vou mostrar para vocês o porquê. O lápis 6B, para quem não conhece, ele é um lápis desenvolvido para desenho. Vende em papelarias e lojas especializadas que tem material escolar, artigo para desenhista. Ele é um lápis que tem a ponta mais molinha. É um lápis mais macio. A maciez dos lápis ela é definida pelos números 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Quanto mais alto esse número, mais macio é a ponta do lápis e mais fácil vai ficar do desenhista esfumar e criar efeitos de luz e sombra nos desenhos. É bom a gente ter um lápis 6B para a gente treinar desenho de sobrancelhas no papel, formatos de sobrancelhas e os efeitos de luz e sombra que vira e mexe eu falo para vocês aqui. Porém, utilizar o lápis 6B na pele, a cliente aplicar o lápis 6B na sobrancelha, é totalmente errado. Primeiro porque na composição do lápis 6B a gente tem uma quantidade muito grande de chumbo. E o chumbo, a gente sabe que é nocivo para a saúde, não faz bem para a nossa saúde, é um provável causador de câncer. Existem muitos estudos apontando ele como apontando que ele aumenta, né, o risco de câncer, o risco de probabilidade de câncer. Eu sei que é um assunto delicado, mas existe sim esse risco. E ele também é um lápis que, quando a gente usa na pele, ele na verdade ele não é apropriado para uso na pele, mas na hora de esfregar ali na fricção entre os pelinhos, ele pode acabar afinando o pelinho das sobrancelhas. Então, esses dois motivos já basta. Não precisa nem mencionar o restante aqui.
não pode usar lápis 6B nas sobrancelhas. Nem a cliente usar em casa para correção e nem vocês utilizarem no espaço de beleza de vocês para deixar a cliente sair com a sobrancelha desenhadinha, marcada, fazer uso do lápis 6B. Erro número 1, vamos abolir o lápis 6B, tanto das clientes quanto do estúdio de vocês. Outro erro bem comum que as clientes fazem em casa muito, e elas nem têm a pachorra de negar pra gente, é arrancar os pelos brancos que estão no meio da sobrancelha. Mas eu já vi profissional fazer isso também, para deixar a cliente com a sobrancelha bonita, não ficar aqueles pelinhos no meio e mandar a cliente embora satisfeita. Uma cliente que não quer fazer coloração, vão lá e arrancam os pelos brancos. E isso está completamente errado. Primeiro que vocês precisam orientar a cliente de vocês de não arrancar os pelos brancos que vão crescendo ali no meio da sobrancelha em casa. Na hora de arrancar esse pelo, o risco dela pegar uma pinça de má qualidade, uma pinça que tem a ponta muito grande, que não é uma pinça precisa, e arrancar pelinhos que não são brancos, também é grande. E outra é que esse pelinho arrancado vai abrir uma falha. E quanto mais pelos brancos forem surgindo e a cliente for arrancando, mais falhada vai ficar a sobrancelha dela. E vocês arrancarem também, esquece isso, não pode. A cliente não quer fazer coloração, a cliente não quer pintar, deixa o pelinho ali ou corta ele. Orientem a cliente do risco de falhas que pode surgir devido ao arrancamento desses pelos e caso elas não queiram, façam só um cortezinho baixinho. Mas conforme for passando o tempo, os pelos forem aumentando, os brancos forem aumentando, essa cliente não vai ter outra saída a não ser optar por uma técnica de tintura que vocês vão oferecer para elas, vão avaliar e ver o que é melhor e o que é mais indicado para essa cliente. Então, erro número 2, arrancar os pelos brancos, chega, jamais. Vamos botar uma pedra em cima disso. Outro erro que muitas pessoas cometem em casa, tem clientes que têm o hábito de pintar o cabelo em casa e se aventurar numas alquimias aí de descolorir, passar tinta e por aí vai. E algumas vão pintar o cabelo no salão e querem que o cabeleireiro passe a tinta na sobrancelha. Esse é um erro muito grave. Não que a sobrancelha não seja cabelo. Para quem viu os nossos vídeos sobre o pelo, a estrutura do pelo, a estrutura de cabelo e do pelinho da sobrancelha, os dois são pelo, cabelo é pelo também. Porém, quando vocês removem o excesso de sobrancelha, vocês limpam a sobrancelha da cliente, acabam causando microlesões. Às vezes olhando ali não percebe, você só vê aquele leve vermelho que causou ali e tal. Mas se vocês olharem de pertinho, vocês vão ver que cada pelinho que vocês arrancaram, vocês causaram uma micro lesão ali na região. Se vocês usarem um descolorante, um OX mais pó descolorante ali nessa região, o risco de queimaduras, o risco de agressão à pele e de alergias é muito grande. Outro ponto também de alerta para vocês prestarem atenção é a proximidade que a sobrancelha tem dos olhos. Então, o risco de cair um pinguinho de descolorante, de OX ou de tintura ali nessa sobrancelha é muito grande. E como a formulação desses produtos é uma fórmula um pouco mais forte, tem muito ativo ali, que muitas vezes vocês desconhecem, a cliente também desconhece, pode causar uma reação alérgica, pode causar uma dermatite, queda dos pelinhos da sobrancelha, uma irritação na região que vai levar a um processo inflamatório e vai ocasionar queda. Então, é uma infinidade de coisas que precisam ser levadas em consideração e que exigem conhecimento técnico para vocês apontarem, para a cliente explicar para ela o porquê que o risco de fazer isso é muito grande. Então, assim, nem nós profissionais usamos tinta de cabelo, descolorante de cabelo na região das sobrancelhas, por causa da pele, por causa de todos esses pontos que eu apontei aqui para vocês. Existem produtos específicos para a região de sobrancelhas que já são testados e já são formulados na maneira correta, na medida certa, para que a gente não tenha esse tipo de intercorrência e não corra esses riscos de maneira desnecessária. Correr um risco desses usando um produto que não é adequado e não é fabricado especificamente para aquela região pode trazer um problema muito grande, a perda da cliente e de outras prováveis clientes também, então não vale a pena.
pensem no longo prazo, gente. Não vale a pena correr risco por causa de uma economia em produto, para gastar menos em produto e se arriscar fazendo coisas que podem trazer resultado negativo. Então, risco número 3, tinta de cabelo e descolorante de cabelo na sobrancelha, chega, não pode. Outro erro muito comum que muita gente faz em estúdio, muitas pessoas fazem em casa com produtinho comprado na farmácia, mas sem técnica para fazer isso, é a utilização de cera para remoção do excesso dos pelinhos na região das sobrancelhas. Em alguns lugares, algumas partes da sobrancelha, pode ser usado cera sim, cera específica para a região, uma cera ok, fabricada para isso, uma formulação para isso, e por um profissional que sabe como aplicar, como esticar a pele ali na região da maneira certa para fazer a remoção. Porém, muitas pessoas, muitas clientes usam em casa e alguns profissionais usam em estúdio também na parte de baixo, na pálpebra da cliente. E sem tomar os devidos cuidados, sem um preparo ideal, sem um esticamento, um posicionamento dessa cera ali. E a região da pálpebra, a pele na região da pálpebra, ela é uma pele que está solta ali. Pensem comigo aqui. A nossa pele, a nossa musculatura, ela fica fixa nos ossos. E depois do osso, músculo ali, gordura e tal, e até chegar à nossa pele. Na região dos olhos, nós temos a cavidade do globo ocular. Já é uma região super sensível, que merece atenção redobrada, precisa de muito cuidado, então a gente tem que ter atenção na hora de mexer na região dos olhos. Toda a região da cavidade ocular, ela é como se fosse um buraco ali onde está o nosso globo ocular, os olhos. E o que segura ali são inervações, tendões, tem toda a estrutura do olho mesmo, da retina, enfim, tudo que faz parte do olho. E nós não temos músculo nessa região que a pele fique grudadinha em cima dele. Então é uma região propensa à flacidez com muita facilidade. É uma região que precisa de hidratação adequada, que precisa de cuidado adequado, fazer muita fricção na região, esfregar a região já é uma coisa que a gente precisa alertar. Quem faz uso de lentes de contato que precisa puxar a região, podem observar, acaba gerando um pouquinho de flacidez mais cedo também. Precisa ter um cuidado e uma forma correta para fazer isso, para preservar a saúde da pele na região das pálpebras, tanto a pálpebra superior quanto a pálpebra inferior, devido a gente não ter músculo onde ela fique grudada ali, a gente consegue mexer ela com mais facilidade do que numa outra região do rosto e do corpo. Quando vocês aplicam a cera nessa região, essa pele que fica mais soltinha ali, dependendo de como for feita a retirada da cera, a fixação ali, o posicionamento de mãos, tudo vai fazer diferença na hora de puxar. E se fizer da maneira incorreta, pode sim trazer problemas na hora já, nos primeiros dias após e a longo prazo. É uma série de fatores que pode ser desencadeado ali pelo uso de cera na pálpebra da cliente. Então, orientar a cliente a não se aventurar com cerinhas de farmácia nessa região, até porque é complicado fazer em si mesma, pode pegar os cílios, arrancar cílios pelo que não deve, fazer uma bagunça, e também para preservar a saúde da pele da pálpebra da cliente, e não só a saúde da pele, mas também a saúde ocular que essa cliente tem ali. Então, alertem as clientes de vocês, orientem elas, expliquem todas essas questões para elas e tenham vocês também em mente os riscos do uso de cera na pálpebra se vocês não dominam a técnica. Façam uso da linha, façam uso da pinça, removam os pelinhos com segurança ali e não se arrisquem usando cera na pálpebra. Erro número 4, então, que vocês nunca mais vão fazer e vão orientar as clientes de vocês, é a utilização de cera na pálpebra. Mais um erro cometido nos estúdios e também pelas clientes em casa é o uso de lápis preto na sobrancelha e lápis de olho na sobrancelha. Vocês precisam orientar as clientes de vocês e entender que a composição do produto é diferente. Olhar a composição, avaliar a textura do lápis é importantíssimo antes de vocês fazerem o uso dele. Os lápis desenvolvidos para uso no olho são lápis mais macios,
São lápis que têm uma composição mais oleosinha, tem mais gorduras, tem mais ceras na composição deles. Para a região que eles vão ser usados, eles precisam ser macios para não machucar o olho e para poder pigmentar a região. Se vocês fizerem uso desse tipo de lápis na sobrancelha ou a cliente usar esse tipo de lápis para corrigir falhas na sobrancelha, toda essa pastinha que esse lápis de sobrancelhas tem vai ficar lá na região. E o uso consecutivo disso, no dia a dia, se ela usar todos os dias, vai acabar obstruindo o folículo à raiz do pelo e pode aumentar significativamente na queda de pelos da sobrancelha. E ao invés de disfarçar a falha na sobrancelha, vai acabar, com o passar do tempo, aumentando ela e ela não cresce. Então, orientem as clientes, quem precisar fazer uma correção de falha, fazer com uma sombra, com produto específico para sobrancelha. E também é importantíssimo que vocês orientem a cliente de como limpar a região depois. Fez a correção da sobrancelha de manhã, deixou ela alinhadinha, bonitinha. Orientem a cliente de como tirar esse produto, a forma ideal delas tirar, fazer a remoção, higienizar o couro cabeludo da sobrancelha, limpar a sobrancelha da maneira correta, para não ter problemas e não ocasionar e aumentar a queda e as falhas da sobrancelha da cliente de vocês. E o lápis preto não precisa nem ficar argumentando muito aqui. Imagina só um lápis preto de olho na sobrancelha. É igualzinho carbono, assim, pega o carimbo e palha na sobrancelha. Não traz leveza, não traz naturalidade. Além desses outros fatores que eu mencionei para vocês aqui do lápis, vai deixar um semblante pesado, carregado e uma imagem totalmente distorcida dessa cliente. Então, erro número 5, utilização de lápis de olho e lápis preto na sobrancelha. Vocês já pararam para pensar quanto produto as clientes de vocês compram sem conhecimento técnico e sem orientação de nenhum profissional? Muitos profissionais que vendem cosméticos, produtos de beleza, não estão devidamente preparados para orientar a cliente da melhor forma de usar o produto, do horário de usar, a sequência, a quantidade. E o cliente vai lá e acaba comprando, leva para casa e faz os seus testes e suas alquimias lá. Então, o cliente compra muito produto, as nossas clientes estão comprando muito produto na internet que elas nem sabem como que é a composição, para que serve, como que tem que usar, se serve para elas ou não. E isso tem nos trazido muitos problemas. Aqui no estúdio a gente trabalha também com cuidados da pele, skincare, limpeza de pele. E vem muito caso de cliente com dermatite, com alergia, devido ao uso de produtos que comprou na internet, comprou em lojinha por aí, que estava com preço legal, que uma blogueira divulgou, que a vizinha falou e não prestou atenção se era um produto que tinha Anvisa, se era um produto testado dermatologicamente, se a fórmula desse produto realmente era adequada. Então, nós temos uma demanda muito grande de cosméticos no mercado e dentro deles, infelizmente, nós temos algumas fórmulas duvidosas que às vezes eu até me questiono como que elas estão no mercado para ser vendida. E as pessoas compram elas devido ao custo baixo e a facilidade de encontrar. Então, assim, evitem, não tenham na bancada de vocês, no estúdio de vocês, nenhum produto que não seja liberado pela Anvisa. Primeiro que a Vigilância Sanitária não vai permitir isso e vocês correm o risco de pagar uma multa caso isso aconteça. E segundo, orientem as clientes de vocês para não fazerem uso de nenhum produto duvidoso, de nenhum produto que não seja vendido em um lugar que seja de confiança e sem orientação. E eu dou uma ideia para vocês aqui, que é o que eu faço aqui, tem funcionado muito, é de vocês orientar a cliente a pedir para vocês se coloquem à disposição delas para ajudar elas na escolha dos produtos que elas vão utilizar na pele e principalmente dos produtos que elas vão utilizar na região da sobrancelha. Se vocês não têm conhecimento técnico para ajudar elas a escolher o produto para usar na pele, indiquem que procurem um profissional, um dermatologista, para que elas tirem as dúvidas delas antes de fazer o uso desse produto. Quando é um produto direcionado para sobrancelhas especificamente, procurem estudar, avaliem esse produto, pesquisem sobre ele para vocês poderem tirar a dúvida da cliente de vocês e falar para ela se é confiável ela estar utilizando esse produto ou não, qual é a melhor forma e a quantidade de utilizar para vocês não correrem risco. Mas, deixando bem claro, não aconselhem a cliente a usar produto que não tenha Anvisa.
Se vocês pesquisaram e perceberam que aquele produto não tem registro não Anvisa, já avisa a cliente, olha, esse é um produto que não tem registro não Anvisa, vai te oferecer risco e você não vai ter respaldo. Ele pode trazer resultados negativos e eu, como profissional, não aconselho o uso. Façam isso que vocês vão evitar muito problema e vai vir muito menos patologia para vocês resolverem aí no estúdio de vocês. A saúde da sobrancelha das clientes de vocês vai ser muito melhor e, consequentemente, vai facilitar o trabalho de vocês. Então, número 6, jamais façam uso de produtos que não tenham autorização e selo da Anvisa. Mais um erro que esse sim é muito comum e muitas profissionais acabam cometendo e as pessoas em casa também, que é na hora de fazer o corte, de aparar os pelinhos da sobrancelha, onde existem cicatrizes. Então, vocês precisam fazer uma leitura da sobrancelha e observar. A cliente tem uma cicatriz na sobrancelha e nessa cicatriz não nasce pelo. Os pelos na região, eles precisam ser cortados da maneira correta. Existe um jeito certo para você cortar esse pelo, para você não expor essa cicatriz ainda mais. Você precisa entender que o comprimento dos pelos ali pode sim ser fundamental e contribuir para uma definição e um formato mais harmônico das sobrancelhas. Prestem atenção nas cicatrizes, tem muitas pessoas que têm cicatriz de catapora, cicatriz de varicela, queda na infância, que criança cai por tudo quanto é canto. Então, vem muitas cicatrizes de queda também nas sobrancelhas, na região de sobrancelhas. Prestem atenção, façam uma leitura ali da região, vejam o comprimento desses pelos para que vocês possam aparar eles da maneira correta e não deixar essa cicatriz muito exposta, deixar essa cicatriz muito aparente. E orientar a cliente também para não se aventurar a cortar os pelos da sobrancelha em casa com qualquer tesourinho ou com uma tesoura de cortar tecido muitas vezes, uma tesoura grande, sem precisão, vão lá e quando vê, o estrago está feito. Sobrancelhas que têm cicatriz precisam de cuidado redobrado e atenção. Então, prestem atenção nessas sobrancelhas, avaliem e vejam qual a melhor forma de cortar esses pelinhos. Erro número 7, aparar os pelos de maneira errada, onde tem cicatrizes na sobrancelha. Já pararam para analisar quanta sobrancelha fina e falhada chega para vocês solucionarem no estúdio de vocês? Isso não é um erro difícil de acontecer, não. Muita gente não tem noção do tamanho que a sobrancelha precisa estar, não tem noção de visagismo na hora de definir o formato da sobrancelha da cliente, não sabe fazer as medidas da maneira correta, ou a cliente simplesmente chega e fala que quer uma sobrancelha mais fina. O gosto da cliente precisa ser respeitado, porém, você precisa ter conhecimento e noção de tudo ali no rosto dela para você orientar essa cliente de qual é a melhor espessura para a sobrancelha dela, qual é o melhor formato e qual é a melhor espessura. Arrancar pelos demais da sobrancelha e afinar ela pode ocasionar falhas. E como a gente já falou em outros vídeos aqui sobre as fases do pelo, como que o pelo cresce, como que acontecem a queda, como que acontecem as falhas, quanto mais você arranca um pelo, o risco dessa sobrancelha não crescer mais ali na região, dessa sobrancelha demorar para crescer, para essa falha tampar, para a espessura dela voltar a ser o que era, é muito grande. Então, afinou uma sobrancelha demais, que não ficou legal, tenham noção de que vai demorar para recuperar essa sobrancelha e que vocês vão precisar de cuidado redobrado na recuperação. Para resolver problemas, para reparar problemas, é muito mais complicado do que quando você pega uma sobrancelha que está bonita, uma sobrancelha que está perfeita e você só tem que fazer um bom trabalho e definir um formato ideal, cuidar dessa sobrancelha. Então, cuidem na hora de fazer a remoção dos pelos, porque afinar demais as sobrancelhas é um erro bem grave. Então, erro número 8, afinar demais a sobrancelha da cliente. Não afinem as sobrancelhas, definam o formato dela, façam os traços, peçam para a cliente olhar, observar, analisem se aquele formato, aquela espessura é a ideal e jamais tirem os pelinhos da cliente se vocês não tiverem certeza de que aquele pelo precisa realmente ser removido. Então, esses são os 8 erros mais comuns que acontecem tanto nos estúdios de profissionais que ainda não estão capacitados, que não estudaram o suficiente, não têm domínio de técnica para realizar o procedimento,
quanto lá na casa da cliente. Vocês precisam estar cientes de que a cliente ela não é uma expert, ela não estuda como você e ela não tem todo o conhecimento que você tem, senão ela não precisava te procurar. Então, orientem elas para que elas não façam estrago em casa. Saber desses erros, ter noção deles e de como evitar, vai facilitar a vida profissional de vocês, vai fazer com que a cliente de vocês tenha uma sobrancelha saudável e bonita, e isso é reflexo do trabalho de vocês também. Essa orientação precisa ser feita. Não adianta a gente só tirar a sobrancelha da nossa cliente e mandar ela embora, porque toda vez que ela faz algo que prejudica a sobrancelha delas, acaba prejudicando a nossa imagem como profissional também. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda ou tem algum erro que já percebeu e que a gente não mencionou, comenta aqui embaixo para ajudar as outras pessoas também. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero vocês no próximo vídeo.